E com toda essa preocupação, pode ficar aqui comigo, Danilo, com toda essa preocupação, gente, em relação ao calor, a tudo isso, a vereadora Juliana aqui da Câmara Municipal de Americana está propondo, né, uma novidade, aí, um projeto, algo que vai ajudar a população. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre isso é o repórter Henrique Fernandes, que está lá com ela, ao lado dela, para conversar um pouquinho sobre este assunto. Boa tarde, Henrique. Quais as novidades, o que a vereadora Juliana está aí propondo em relação a esse calorão que está acontecendo aqui na nossa região? Boa tarde, Sabrina. Isso mesmo, a sessão da Câmara Municipal começa daqui a pouquinho, 2 horas da tarde. Estamos com a vereadora professora Juliana, que ela fez um pedido para a Prefeitura aqui de Americana para lidar com os problemas causados pelo forte calor, e ela cobra do Poder Executivo uma gestão emergencial sobre o clima. Como que foi feito um requerimento, né, professora Juliana? Qual o pedido que você fez? Bom, Henrique, a gente está pedindo informação para a Prefeitura sobre esse tema da gestão aqui pelo município da emergência climática. Nessa semana a gente sentimos na pele. Eu estou até dizendo que muita gente pela primeira vez entendeu que a questão climática não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo e que já está impactando na vida, no nosso dia a dia, né? Eu falo sobretudo para as pessoas que têm trabalhos mais precarizados, trabalhos mais pesados, expostos ao sol. E nos últimos dias, domingão, foi 39 graus aqui em Americana, né? Sensação térmica, eu não quero nem imaginar como é que estava, mas a gente sabe bem. E aí, é claro que essa é uma questão global, mas existem ações a nível local que podem ajudar muito a tanto reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que vão contribuir para intensificar o aquecimento do planeta, o que tem impacto para a vida de todo mundo, mas também de ações para lidar com os efeitos desse aquecimento do planeta que já está acontecendo. Então, nessa semana pipocaram aí indicações, projetos de lei Brasil afora, para que nos municípios hajam ações, né, hajam propostas que visem lidar com esses efeitos. Então, a gente tem uma população, por exemplo, que está em situação de rua. Como que fica essa população exposta a essas altas temperaturas? É uma questão de saúde pública também, né? Não é uma questão apenas relacionada ao meio ambiente. E no nosso mandato, a gente já tinha começado essa discussão, já em 2000 agora eu estou super confusa, uma hora eu falo 21, 22, mas eu acho que é 22, né? Então, em 2022, aqui a gente fez tanta audiência pública, Henrique, e uma dessas audiências públicas foi justamente para discutir a questão climática aqui em Americana. Nessa audiência que a gente fez em 2022, a gente tirou um relatório finalizando, né, dando síntese do que foi discutido ali, e dentro desse relatório tinham algumas indicações, dentre elas, e eu acho que é uma das mais importantes como passo inicial para formulação de uma política municipal para a gestão de emergência climática, para lidar com essa situação relativamente nova, foi essa indicação que nós fizemos via relatório, fizemos via indicação, cobramos a implementação dessa ideia que a gente indicou, que é a ideia de criar uma comissão, ou grupo de trabalho, comitê, tanto faz o nome, mas é um grupo de trabalho para levantar estudos técnicos, para pensar mesmo do ponto de vista das evidências científicas, o que pode ser feito nesse sentido, de mitigar, minimizar os efeitos do aquecimento, mas também fazer com que a Americana polua menos, né, emita menos gases de efeito estufa, contribui para esse aquecimento do planeta. E é muito importante lembrar que a gente tem um aterro sanitário em Americana. Nos aterros sanitários você tem emissão, produção de metano, que é um dos 3 gases, né, de maior potencial de aquecimento. A gente tem a questão do gás carbônico, que tem a ver com transporte de qualidade, transporte público para as pessoas circularem menos de carro. Tem a questão do escape de metano lá no aterro sanitário, que é uma coisa que precisa ser aperfeiçoada para reduzir essa emissão indevida. Enfim, tem muita coisa para fazer, e a Prefeitura de Americana, num primeiro requerimento em 2022, depois dessa audiência, a gente perguntou, e aí, vai constituir esse comitê? E a resposta que a gente teve foi uma resposta numa sinalização positiva, sim, vamos fazer, já estamos dentro de um projeto piloto com 13 cidades a nível de governo estadual, mas de lá para cá não prosperou essa ideia, e eu tive na semana passada na Secretaria de Meio Ambiente cobrando esse comitê, esse grupo especializado na questão climática para a formulação da nossa política municipal, e foi dito que não haverá ação da Prefeitura Municipal de Americana nesse sentido antes de ser implementado, regulamentado a nível estadual, ou seja, tem que vir, a Prefeitura de Americana está, pelo menos a partir dessa resposta que a gente teve na Secretaria de Meio Ambiente lá com o secretário Fábio, estamos aguardando, a administração está aguardando
uma normativa, uma legislação a nível estadual para começar a tocar essa questão aqui em Americana, e a gente acha isso absurdamente inadequado, no mínimo, né? Imprudente, no mínimo, irresponsável, porque a gente entende que essa é uma questão urgente e os efeitos colaterais desse aquecimento eles já estão sendo sentidos por todo mundo, principalmente pelos mais pobres. Claro, as informações que o Danilo também nos passou, que foram 40 graus, né, no domingo e ontem na segunda, os dias mais quentes aqui na cidade de Americana. E como você comentou também o contraponto, professora Juliana, tem cidades que já criaram essas comissões, como Piracicaba, né, com planos, metas e ações para minimizar esses impactos. Isso, Piracicaba já tem uma comissão municipal. Essa comissão ela é formada por representantes do poder público, da prefeitura de Pira e também da sociedade civil. Em Piracicaba a gente tem uma sociedade civil muito pujante, então são muitos coletivos, são muitas entidades, são muitas organizações da sociedade civil que falam da pauta climática e de outras pautas também, né? Coisa que deve inspirar a cidade de Americana. E essa comissão ela é justamente para fazer esse levantamento inicial, para formular um plano. O plano é importante, embora as pessoas não saibam, muitas vezes acham, é mais uma lei. Não, não é mais uma lei, é um compromisso, né? É um instrumento político, é um instrumento de gestão pública, estabelecendo objetivos, metas, ações num determinado sentido. Nesse caso, como a gente está falando de redução de emissão de gases de efeito estufa, como a gente está falando de minimizar esses efeitos colaterais do aquecimento, esse plano viria nesse sentido. E o que é interessante, muito importante ser lembrado, é que todo plano, ele vai formalizar ideias, ele vai formalizar intenções. Então, assim, há uma intenção. Enquanto há uma intenção, desculpa, na administração pública não há nada. Né, uma intenção é algo muito vazio, é muito impalpável, e o nosso papel enquanto vereadora, né, eu falo o papel do legislativo, é fazer a fiscalização exatamente, acho que sobre 2 pontos importantes, que é a qualidade, né, as políticas públicas, a qualidade dos serviços públicos, e o nosso mandato trabalha muito dentro dessa frente. A gente precisa apontar que tipo de política pública está sendo executada no nosso município, que tipo de política pública que não existe, né? A política de gestão da emergência climática é uma delas, mas a gente tem outras pautas importantes aí que precisam ser pensadas a sério nessa cidade, como uma política municipal de segurança pública, uma política municipal voltada à promoção e garantia dos direitos da mulher, mas a questão climática, ela se impõe, né? Tanto que é uma discussão que está sendo retomada agora. Eu fiz questão de trazer nas minhas falas, Henrique, que o Brasil, desde 2008, ele tem uma política nacional de mudança climática. Agora, toda política nacional, ela precisa ir descendo e sendo regulamentada, formalizada, institucionalizada pelo Estado e pelos municípios. Então, de 2008 para cá, qual é o avanço, qual que é a ação do município de Americana nesse sentido de trazer essa regulamentação e apresentar para a sua população? Não, nós de fato estamos comprometidos, porque a gente tem um planejamento e nós estamos executando de fato ações para garantia de direitos, nesse caso um direito difuso, né, que é o direito à saúde, é o direito a um ambiente livre de poluição, né, enfim, esses transtornos, esse desconforto gerado por essas questões do clima, é isso. Perfeito, muito obrigado. A vereadora professora Juliana vai participar da sessão daqui a pouco. Danilo e Sabrina, é um assunto muito importante que está em pauta, todo mundo sentindo na pele o calorzão que está fazendo. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Henrique, muito obrigada aí pela informação, por ter conseguido, né, falar com a professora Juliana nos momentos, logo já começa aí a sessão da Câmara, então muito obrigada por ter trazido essa informação que, sem dúvida, né, a gente sabe que as políticas públicas precisam ser executadas em todas as áreas.